Bom, um dos slogans que a feira utiliza é What's New, What's Hot, né? Então, o que é novo, o que está quente ali no mercado. E todas as telas, né, nas outras também tinham, mas assim, tem os sites dos lugares e, obviamente, vocês podem entrar e xeretar e pegar mais detalhes. Especificamente sobre a feira, lá sobre esse What's Hot, What's New, What's Hot, dentro do site da Special Food, que é a associação que organiza esse evento, a gente tem uma lista enorme desses produtos que eles consideraram como hot ou new, enfim, ou seja, que estavam ali posicionados. Na verdade, aqui a gente traz a nossa curadoria, a nossa visão sobre a feira, tá bom? É o nome dos infernos para falar o nome dessa feira, né? Summer Fast Food Show. Tinha gente que falava, Cris, eu quero ir naquele seu evento, mas eu não vou falar o nome inteiro, né? Pós-Summer Fast Food Show, né? É quase que um palavrão. E aí, na verdade, a feira aconteceu 25 e 27 de junho, já tem programado, óbvio, 2018. O que é fancy, né? A tradução de fancy, olhando ao pé da letra, é o que é chique, né? É o que é especial. E aí, assim, é extravagante, indulgente, ideal. Então, o nome da feira já tem uma proposta muito diferenciada. A Feira de Chicago, que é a NRA que a gente falou anteriormente, é uma feira onde você tem acesso a tudo que tem a ver com o food service. Tem uniforme, tem equipamento, tem comida, tem tudo, 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 tudo. Essa feira é uma feira exclusivamente de alimentos. Eu falei, eu duvido, eu dou, que vão ter 2.600 expositores só de comida. Tinha. E era assim, muito produtor local, então estandes bem pequenininhos, uma proposta bem diferente de feira. Bom, Niki, chegamos na feira para fazer o crachá, lá pegar o crachá credencial, já fizemos aqui no Brasil, chegamos lá. Vou avisar para vocês, hein? Não pode tirar foto na feira. Oi? Alô? É do hospício? Não pode tirar foto. Não pode filmar. Não pode. Eu falei, Então, assim, por outro lado, é legal porque você também presta muito mais atenção nas coisas enquanto você está na feira. Esse aqui, o espaço da feira, é um espaço grande, mas não tão grande quanto a de Chicago, né, que a gente falou lá o ano passado. A assinatura da associação, né? É uma comunidade de pessoas apaixonadas que defendem e apoiam o crescimento, a sustentabilidade e o sucesso da indústria de alimentos especiais. Então, são os alimentos diferenciados, não são alimentos especiais no sentido de só sem glúten, sem lactose. Especiais de uma maneira bem ampla, desde os super sofisticados, né, aos indulgentes e tudo mais. Essa é um pouco a cara do espaço, é uma grande caixa de vidro com essas estruturas metálicas. A associação já tem mais de 60 anos, tem 3.400 membros e esses 2.600 expositores lá. A feira estava categorizada em food service, né, naturais e orgânicos, novos produtos e os pavilhões internacionais. Os pavilhões internacionais é como a gente também tem nas feiras aqui no Brasil, tem a moçada do Peru, tinha o Brasil lá, tinha os brazucas lá super bem representados, né? Japão, enfim, tinha vários países lá. A gente nem gastou muito tempo falando disso, passamos, visitamos e tal, mas a gente não vai falar muito disso. A gente vai se concentrar aqui, especialmente que foi o que chamou mais a nossa atenção. Food service é o que atende à indústria normal, seriam os produtos mais tradicionais na opinião deles, tá? Só para ajudar a gente a padronizar o entendimento, né? A gente participou lá de algumas palestras também, e esse foi o tema de uma delas, né? Os alimentos de categoria especial. O que define esse alimento? Pessoas, lugares e tradições, como a gente falou, né? Então é feito por alguém, por um chefe, é tradicional de alguma região. Distinção real de qualidade, ou seja, de uma qualidade muito superior, muito especial. Expressa valores, crenças e experiências. Então, é alguém que tem um posicionamento muito diferente, um posicionamento muito forte, né, da sua empresa. Traz transparência e verdade e gera prazer e descoberta. Então, ele tem que cumprir todos esses tópicos, um alimento especial? Não, mas ele tem que cumprir pelo menos alguns deles.
O que não define um alimento especial, na opinião deles, por exemplo, esse aqui é um champanhe, ele é muito caro e aí, portanto, ele é especial. Não, só o preço não deveria ou não define esse produto como uma categoria especial. É direcionado para uma elite sofisticada, eles repudiam um pouco isso. Não é para ser categorizado dessa forma, né? Ele pode ser acessível para qualquer pessoa. Somente para ocasiões especiais, de novo, também não é. Reduzido em gordura, sódio ou calorias e comunicado somente por palavras. Esse aqui é muito legal, esse pensamento, porque assim, você tem que pensar o alimento como branding mesmo, como todos os pontos de contato que ele tem com as pessoas, como a marca se relaciona. E isso é muito valioso, especialmente quando você fala dos alimentos especiais. Consumir um produto especial é mais do que o produto, é fazer parte do seu estilo de vida, é fazer parte das suas crenças e tal. Quais são os drivers dessas categorias especiais, né? Ele pode ter alta qualidade nutricional, ou por exemplo, esse aqui é algum produto com chia e tal, que é considerado um superalimento, né? Customizado para o bem-estar e saúde, então eu posso ter um iogurte com granola e tal, uma sobremesa diferente. Pode ser otimizado para a sua performance, então, eu vou tomar determinado suco porque aumenta a minha performance, porque me dá mais energia, tal, parará. Pode gerar prazer ou indulgência, que essa aqui é a categoria que eu mais foco, entendeu? Foca na categoria, eu foco nessa. Quais são os clientes que costumam consumir? Isso aqui são dados do mercado americano, tá? A gente tem aqui a fonte, a referência também, tá? Então, assim, Cris, no Brasil é assim também? Não temos essa informação nesse momento aqui de Brasil, tá? Vocês podem até perguntar, a gente pesquisa se for o caso e retorna para vocês. 62% de consumidores homens e 58% de mulheres. Eu já diria que no Brasil provavelmente seria diferente, porque as mulheres consomem mais ou valorizam mais esses produtos aqui. A faixa etária de 22 a 44 anos e ganham mais de 112 mil dólares por ano. Estou procurando um rapaz com esse perfil, se tiver telefone e tal, não sei. Eu até comeria a tal da chia ou matcha, Bianca. Ok, matcha, vamos lá. Né? Pessoa assim tão bem apessoada, né? Aí vamos lá, consumidores em categorias especiais, né? Qual é o perfil desse consumidor? A gente falou lá na frente um pouquinho, de uma maneira geral, mas entrando mesmo no detalhe também, dados de pesquisa e tal. Esse aqui da Mintel, esse foi apresentado por um dos VPs lá da Mintel no evento. E aí, o que acontece quando você tem um produto de categoria especial? O consumidor é muito mais exigente. Aqui eu vou falar já, mas assim, todos os percentuais são mais elevados em relação a um não consumidor dessa categoria. Então, por exemplo, eu gosto de comprar onde os funcionários têm conhecimento sobre os produtos. Ou seja, se você vai se posicionar dentro dessa categoria, vai treinar a moçada. Né? Vai deixar a sua equipe mais preparada, vai selecionar gente melhor. Os valores de uma empresa são importantes para mim, tanto quanto os produtos que eles fazem. Vai cuidar lá do seu posicionamento, vai cuidar direitinho das coisas, não deixa a coisa para debaixo do tapete que o povo fica estressado. Eu gosto de comprar em lojas onde eu concordo com os valores e com a filosofia da empresa. A diferença. Eu gosto de comprar onde os funcionários têm conhecimento sobre saúde e bem-estar. Eu quero falar com o funcionário de igual para igual. Eu, como uma pessoa, enfim, interessada, sei lá, em performance esportiva, eu provavelmente estudo, converso com o meu personal, parará, parará. E aí, eu quero ter alguém para discutir no mesmo nível que eu. Algumas vezes eu peço conselhos sobre receitas e técnicas para preparar os alimentos. Gente, 45% desse público está interessado nisso. Então, ok, eu quero comer o iogurte sem lactose, ou eu quero comer, enfim, quero tomar esse determinado vinho. Combina com o quê? Qual a receita que eu posso produzir com esse produto, né? Eu gosto de conhecer a origem dos produtos e o que eu vou comprar, né? Aí, de novo, percentual bastante alto. Então, é muito importante que a gente tem que entender que quem vai entrar nesse tipo de categoria tem que estar muito, muito, muito preparado como empresa.
Quais são as perspectivas de crescimento até 2021? Aí você vai falar, Cris, vai crescer 71%, 41% ao ano? Não, gente, é de 2017 a 2021, aí tem um gráfico todo fracionado, é porque o gráfico era visualmente muito complexo e tem todas as outras categorias. Isso aqui é a visão supermercado, tá, gente? Varejo supermercadista. Então, a gente sempre procura na Libra olhar a operação, olhar do ponto de vista do operador e assim, o supermercado ele também tem um papel super importante porque cada vez mais ele supre a nossa necessidade como um restaurante até, muitas vezes, né? Então, olha que interessante, tem categorias com potencial de crescimento de 72% quase. Iogurte e kefir. Kefir é outra coisa, né? A gente recebeu uma amostrinha esses dias lá na Libra. 41% de crescimento. E outras categorias aqui que não aparecem aqui vão crescer 20, 22. Então, assim, a gente está falando, olha lá, cadê o café e o chá? 53%. 2017 a 2021 é quase que crescer 2 dígitos por ano, né? Então, a gente tem que ficar bastante atento. E isso aqui também demonstra a disposição do consumidor em buscar esses produtos conosco, né? Aqui acho que chama a atenção um pouquinho essa história das pastas de sementes e nuts. Então, isso era uma coisa que também tinha bastante na feira, sabe? Manteiga de amendoim, manteiga de todas as coisas, né? De nozes. Então, assim, uma coisa que é incomum para o nosso paladar, que estava bastante em alta lá, até por ser uma forma diferente de consumo desses nuts, ok? Olhando de novo aí também tentando aterrizar um pouco, essa é uma outra consultoria, a XTC, fica na França e tal, e eles fazem um grande painel mundial sobre expectativas de consumo, e aí eles trazem o painel de vários países, e a gente trouxe especificamente de América Latina, né? Então, assim, o eixo consumidor, o que é importante para o consumidor? Prazer, saúde, o que traz benefício físico, o que é conveniente e o que está ligado à ética, né? E aí, na verdade, aqui a gente tem qual é a tradução disso como tendência de inovação e quais são os apelos, os drivers da indústria para falar sobre isso. Então, por exemplo, quando eu penso em prazer, eu estou trazendo sofisticação e variedade para os meus sentidos. Aí eu falo para o meu consumidor que isso é exótico, né? Que isso traz um apelo de exotismo. Então, assim, aqui tem todos os tópicos, óbvio, eu acho que não vou ficar lendo para não ficar super chato aqui para vocês, mas, assim, vale a pena dar uma olhada nisso e pensar como é que a gente se comunica com o nosso consumidor no nosso ponto de venda, tirar partido disso. A indústria faz isso muito bem. Quem está olhando o PDV, quem está olhando, né, o relacionamento direto ali com o consumidor, às vezes a gente se abstrai disso ou, sei lá, não entra nesse assunto. Vale a pena pensar bastante nisso, né? Então, por exemplo, quando eu falo de saudável, é natural, é medicinal, como tendência de produto, né? Que são os nutracêuticos e tal. E aí eu falo para as pessoas, olha, isso é feito à base de vegetal, papapá. Então, assim, trazer algumas provocações aí para as nossas reflexões. Bora? Aí, falando um pouquinho de contexto, vamos falar da nossa curadoria da feira, tá, gente? A curadoria da feira inclui trazer milhares de catálogos sempre, né? Trazer amostras e tal, enfim. E a gente curte isso, acho que faz sentido para a gente se inspirar. Bom, a pipoca é o salgadinho do momento, né? Vamos falar de marca, talvez a Alma Chips tenha que começar a repensar aí o seu mix de produtos, porque assim, já não é a primeira feira, a gente foi para Londres há 3 anos, ano passado Chicago, esse ano Nova York, pipoca, 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 pipoca. O bonitinho desse daqui é que é uma mini pipoquinha, muito fofo. E aí as pipocas sempre super saborizadas, né? Com sal marinho, com cheddar, com trufa, pipoquinhas metidas, sabe? Aqui, o que a gente fez? A gente colocou para vocês em todos os slides os sites dos fornecedores que a gente mais gastou tempo ali conversando, que a gente achou mais legais. De novo, lá no site da feira tem 2.600 expositores. E aí essas foram as pessoas que a gente que a gente conversa tal, e que fazem sentido para a gente.
Água de coco, gente, sinceramente, eu amo água de coco pura, eu acho uau, né? Fico até com dó quando alguém vai lá e fala, eu vou colocar qualquer coisa na água de coco. Ai, não faz isso, Deus já fez um trabalho tão bacana, né? Vamos deixar assim. Mas bombou na feira também, então assim, essa aqui, por exemplo, uma opção tipo uma soda italiana, né, de limão e coco, bem interessante. Aí tinha com abacaxi, tinha com hibisco, tinha com várias misturas. Então, assim, imagino que no caso do mercado americano existe uma tentativa das pessoas ampliarem o consumo desse produto e aí as misturas são sempre positivas, né? Não foi uma coisa que a gente aprofundou muito o entendimento ali. Suco prensado já não é novidade aqui, mas lá continua quente, continua forte. E aí, assim, sempre com o posicionamento do benefício que esse suco prensado traz para você. O suco prensado, a gente percebeu em muitos conceitos desses que a gente viu como saudáveis, como um complemento de mix. Estão apagando toda a luz aí, o menino vai esse pessoal não dormir. Então tá bom. Gente, não dorme não. Aí vamos lá, o arroz, um ingrediente queridíssimo, um ingrediente amado por todos, muitos biscoitinhos de arroz, e aí muitas opções de combinações. Esse fornecedor aqui, por exemplo, ele tem um biscoitinho de arroz e já tem uma pastinha junto, um dip para você comer, uma delícia, inclusive, bem legal. E aí esse cara aqui, arrozes da galáxia toda, do mundo inteiro e tal, como alternativas. O arroz como uma opção bem amiga também, bem legal, para a gente considerar como mix de produtos. Chocolate, esse cara aqui, o Eat Chic Chocolates, a gente achou bem bacana também, uma proposta de fazer o chocolate do zero, de começar um processo bem artesanal e de trazer os sabores e tudo mais de uma forma interessante. Lá na feira, múltiplas embalagens, múltiplos formatos. Ok, isso já é bem presente aqui no Brasil, mas chama atenção, né? A gente acaba achando bacana. Isso aqui é uma coisa do demônio, que gente, a gente vai para esses lugares, a gente vai por vocês, viu? Porque senão a gente não ia não. Olha isso aqui, gente, é uma maçã com caramelo e chocolate. Cadê a Mari? Mari, isso em Pirassununga é o que é bombar, não é? A Mari, ela fica mandando umas gordices pra mim, eu falo, Mari, não põe isso, Mari, não põe isso, eu encho o saco dela. E aí, na verdade, gente, era uma maçã, é uma maçã com essas coberturas todas, e esse cara aqui, ele faz múltiplos tipos de maçã. Tem maçã pro dia da independência, maçã pro dia das crianças, tarará, tarará, com essas coberturas todas. E aí, né, a gente tem que perguntar, quanto tempo dura essa maçã assim, desse jeito? Falou que 30 dias, né, não, Bianca? Falei, 30 dias? Eu falei, mas o gnomo não come? Porque eu botava quando eu era criança, tinha que a maçã que você botava do gnomo, vocês faziam isso? Botava ali, o negócio secava. Essa maçã diz que dura 30 dias, mas de qualquer forma, é um negócio do demônio, porque você não aguenta comer um pedacinho só. Uma delícia de morrer. Então, uma cobertura de caramelo com chocolate. Bem legal, assim, bem diferente, ficamos surpresas. E a acidez da maçã complementa. Guloseimas saudáveis. Então, assim, tinha uma área forte de alimentação para criança, isso inclusive é uma das preocupações, bastante forte, dita por muita gente, muitas vezes na feira a gente ouviu isso, da preocupação da qualidade da alimentação infantil, e aí você vê o desenvolvimento de uma indústria de sobremesas de doces, né, de candies, né, de docinhos, mais saudáveis. Esse aqui é do ursinho lá, é um chiclete que ele não tem corante, é feito à base de frutas, uma proposta mais natural. E aqui os pirulitos orgânicos. Achei um xodó, ó, bacaninha. Para as mães de plantão, né? O mel, um outro ingrediente, ó, foi até motivo aí da iconização da nossa comunicação. O mel muito mel importado e muita variedade de mel. Então, assim, mel com trufa, mel com hibisco, mel com mel, mel com laranja, mel com abelha, enfim, tudo que era tipo de mel à disposição. Por quê?
A gente nem colocou isso na apresentação, a gente achou desnecessário, mas assim, existe um movimento muito forte falando contra o açúcar, né? A gente sabe disso, e de que o açúcar é, na verdade, quase que o novo tabaco do mundo. Então, existe uma preocupação muito forte sobre o consumo de açúcar. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que entre desmamar uma pessoa do açúcar e nada, né? Então, você vai falar, então, fica tranquilo que agora você não vai tomar mais nada com açúcar. A pessoa talvez morra, né? Ah, meu Deus, o que eu vou fazer? E o mel surgiu como um adoçante natural e que tem também uma característica, né, para o organismo, né, em termos de glicemia, muito mais interessante, obviamente, do que o açúcar. Bem bacana, desculpa, gente. Bem legal. Outro ingrediente do momento, o hibisco, né? Aqui pra gente hibisco, lá hibiscus. Falei certo? Falei. Tinha hibisco para todos os gostos e todos os sabores. Tinha no chá, tinha no sal, tinha como ingrediente complementar de algumas coisas. Então, como um sabor gostoso, obviamente também tem outras funções, né? Outras funções bacanas aí para o organismo. E aí a gente achou interessante destacar ele como produto ali, porque às vezes a gente faz uma inovação no cardápio com muito pouco. Quem tomou sorvetinho aí, levanta a mão. Bom, hein? Ah, vou abrir uma sorveteria, a sorveteria da Cris. Ó, tem que dar os parabéns ali para meus conterrâneos de Pirassununga, que fizeram Divino Gelato, gente. Depois vocês vão lá, é bem pertinho. Mas é uma delícia. Aí vamos lá, ainda falando, né? Ainda não, falando de picolé e gelato, aqui tem vários sites legais que vale a pena vocês olharem depois. Então, assim, um crescimento muito forte. Nos últimos 3 anos, né? A gente foi para Chicago 2 anos, isso. E aí, esse ano, de novo, agora Nova York. A gente saiu do ice cream, aquele sorvete mais gordurento, tal, tarará, que é o estilo americano, para o gelato. O crescimento continua bastante forte, né? A gente percebeu isso lá, mas assim, não tinha cara que tivesse na feira com sorvete que não tivesse opção vegana, gostosa pra chuchu, de morrer, muito boa, muito, muito, muito boa, né? Possibilidade de customização desse gelato, bem legal. E os picolés, olha que xodó também. Picolés super funcionais, com propostas funcionais, propostas bacanas. E aí, obviamente, estilo americano, já faz a caixinha, bota 6, porque se vier para comprar um, nem vem, né? Já leva logo 6 para sua casa para facilitar. Esse, gente, olha que fofura. Waffle shot, é um copinho de waffle, esse durinho, tipo casquinha de sorvete. Isso tem que ter, Mari, por favor, resolve. Eu posso fazer. Pode fazer, faz lá. Só que assim, é um copinho mesmo, né? Eu acho que não vale servir o sorvete na casquinha, igual estão servindo aqui. Tem que servir no copinho, a gente quer no copinho. Copinho, um xodó, uma gracinha, e aí você põe a bebida quente, qualquer que seja, né? Lá a gente tomou um cafezinho com um pouquinho de chantilly, porque, né? E aí a pessoa que estava na feira fornecia esses copinhos. Um super diferencial, um super agrado, uma coisa simples e a gente falou, uau! E aí depois as bordinhas, né? Aí tem bordinha com castanha, bordinha com chocolate, essas coisas que não presta a gente ficar repetindo aí, porque tudo vai para os abdômenes. Vamos lá. Azeite é outra vedete na feira, outra coisa super bacana para valorizar. A gente, obviamente, já sabe que o azeite é muito saudável, o azeite é bacana para o organismo, mas a gente viu ali um destaque especial para a proposta dos azeites saborizados, né? Com pimenta, tal, a gente já vê isso bastante aqui no Brasil, mas, então, segue aí a tendência, né? Os chás, gente, chá para todos os gostos, todos os tipos. Olha lá o tal do matcha. Falei pra vocês, estava bombando, né? Tô brincando. Não é mal, não, é bom. É o matcha. Outra coisa, gengibre, super forte também, como outro ingrediente interessante ali. E aí, todos esses caras aqui de chá, vale a pena vocês darem uma olhadinha. Tem o chá no saquinho, tem a infusão, tem, como é que se diz? Tem as folhinhas naturais para vocês utilizarem. Então, assim, muitas possibilidades mesmo. Um ingrediente que a gente viu lá como tendência junto com o café em termos de crescimento, vale super a pena.
Superfoods, gente, o que é o superfood? O superfood é algum alimento que ele passou por um processamento ou da origem dele, que ele tem um benefício muito forte para o nosso organismo. E aí esse cara aqui, ele criou uma linha de snacks, né, desidratados. Acho que a Emily postou alguma coisa esses dias, não foi? Foi, né? Falando de vegetais desidratados aqui já no Brasil também, como alternativa para snack. Então, bem simpático, bem legal. A gente já tinha a onda aqui das frutas desidratadas, agora vamos para os vegetais. Aí, estou fechando aqui já. Café fermentado, gente. A promessa de fácil digestão, ele não altera a tua energia, então você não fica mais ligado. Esse é o tipo de café que uma pessoa como eu tem que tomar, né? Porque se tomar o café normal, mata os outros. E a redução do amargor. É muito bacana esse cara que ele coloca no site dele assim: nós confiamos nos micro-organismos. Então, primeiro, o café ele passa por um processo, né? Ele tem contato ali com o micro-organismo, com as bactérias, e aí ele tem uma transformação, e aí de fato ele fermenta, e aí de fato ele vira também um superalimento. O que a gente queria deixar como mensagem dessa visão da feira, né? Para a gente pensar sempre um caminho para a nossa empresa e construir uma plataforma de trabalho, mas assim, tomar muito cuidado para a gente não trair o nosso cliente. Essa coisa de traição é difícil, né, gente? Complicado. Mas assim, quando você tem um posicionamento, gente, segue em frente, vai. Se você for mudar de posicionamento, não tem problema. Você só tem que comunicar e você tem que, de fato, fazer isso de uma forma correta. Por quê? Muitas vezes a gente fala assim: não, mas eu só vou dar um jeitinho aqui, e aí eu vou colocar aqui no meu mix isso aqui também. Eu só vou dar um jeitinho aqui e vou. E aí o cliente ele não se reconhece mais com a sua marca, ele se perde, e aí aquilo para de fazer sentido para ele.